Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez por todos que puderam comprometer seu tempo, estarem conosco para essa terceira sessão do Garotas em STEM. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Vera Oliveira, eu sou gerente sênior de educação superior no Conselho Britânico no Brasil. E eu agradeço também, né, a equipe do British Council que ajudou a organizar isso, a Isabela e a Alessandra, e a equipe da TAL que está aqui conosco. Muito obrigada, assim como os nossos palestrantes de hoje. É sempre um prazer enorme ter essa chance de ter todos e todas aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, nessas boas-vindas, um pouco sobre o contexto do projeto que a gente tem feito. Essa é a terceira sessão, mas a gente gostaria de trazer um pouco para vocês também do que está sendo feito, como que o projeto de Garotas em STEM, essas sessões que estão sendo feitas, e o projeto como um todo que a gente organizou, ele se insere dentro do British Council. Então, eu creio que a maioria dos que estão aqui já conhecem o nosso trabalho do British Council, né? Nós estamos no Brasil desde os anos 30, com esse olhar para educação, parceria e colaboração em educação, cultura, principalmente trabalhando a questão da educação básica e educação superior. Nós temos trabalhado muito nos últimos anos com a questão de trabalhar parcerias entre universidades, então trazer um pouco essa ligação entre universidades britânicas e brasileiras, mas olhando muito para a questão de como via essas parcerias a gente consegue trazer uma maior qualidade de ensino, tanto para as universidades, tanto para o sistema de ensino britânico quanto para o brasileiro, e também discutir outros temas, como a capacitação de pesquisadores e olhar para a formação de uma nova geração de pesquisadoras. Então, a gente tem olhado muito para a questão de como que a gente consegue trazer mais diversidade para a ciência no Brasil, principalmente olhando para a questão de trazer mais meninas e mulheres para a área de ciência. Que a gente tem trabalhado um pouco mais a questão de STEM, né, de modo um pouco mais focado nos últimos tempos. E a gente tem feito isso, né, eu trago aqui para vocês um pouco, eu não sei, eu imagino que vocês já conhecem alguns desses materiais, mas o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, seja com a revista Mulheres nas Ciências, o nosso Inspira Ciência, e também outros materiais que foram desenvolvidos. E quando a gente começou a trabalhar a questão de como aumentar a diversidade na ciência, principalmente aumentar o número de mulheres em ciência, a gente falou muito sobre a questão da importância de ter o ensino de ciência na educação básica e de ter um ensino de ciência que já quebre alguns paradigmas de gênero e que justamente mostre para as meninas que STEM também é para elas e que elas possam se sentir vistas e acompanhadas nessa trajetória. Então, o nosso trabalho tem sido muito no sentido de promover o ensino e a difusão da ciência na educação básica. A gente faz isso com um olhar muito também para a colaboração com o Reino Unido, então via redes de parceiros com o Reino Unido, via mobilidade, troca de estudos, troca de experiências, que tem sido feito isso, e muito no contexto do STEM Education Hub. O outro trabalho que a gente tem feito, que é o grande programa, que é o nosso guarda-chuva para a questão é o Mulheres na Ciência. E o Mulheres na Ciência, ele tem esse olhar muito de não só documentar processos e visibilizar os debates, mas também de fortalecer as capacidades. A gente fez isso a partir de um estudo que foi feito no Brasil em 2018, que mostrava que quando você olha para a academia no Brasil, mestrado, doutorado, a gente tem um grande... Apesar dos números inicialmente serem muito positivos, a gente já tem uma maior parte das mulheres na graduação, a gente já tem um número equivalente, na verdade, um pouquinho mais de mulheres do que de homens na graduação no Brasil. Quando você olha para STEM, ainda é muito mais homem do que mulher. E conforme você prossegue na carreira de pesquisador, pesquisadora no Brasil, você vê também um desnível. Posições de liderança são majoritariamente ocupadas por homens no sistema de ensino superior brasileiro. Então, foi nesse contexto que a gente olhou para a questão de como trabalhar, quais eram os desafios para as mulheres na ciência, principalmente na questão do Brasil, e a gente olhou para esses diferentes desafios, né, que é o famoso leaking pipeline que leva até o teto, que é até onde uma mulher consegue normalmente levar sua carreira e quais são os desafios para que elas cheguem no momento seguinte. E foi a partir disso que a gente desenvolveu essa abordagem. Então, Mulheres na Ciência e Inovação, ele foi feito pensando em, desde inspirar novas gerações de meninas, que é onde o Garotas em STEM se encontra, inspirar meninas, capacitar professores, ter um olhar de discutir o papel da menina, da mulher na ciência,
trazer exemplos de mulheres que já são cientistas e os desafios pelos quais elas passaram e também as vozes inspiradoras dessas mulheres. A gente tem feito isso via revista Mulheres na Ciência e podcast Mulheres na Ciência. E também a gente tem fortalecido capacidades de mulheres que já estão na carreira de STEM. Então, a gente tem um programa de bolsa de mestrado para mulheres em STEM. E a gente tem pensado em como começar cada vez mais a linkar o que acontece dentro das universidades, iniciativas que são de extensão nas universidades, com as escolas brasileiras. Então, é nesse contexto que a gente teve, primeiramente, a ideia do Garotas em STEM. Ele foi lançado no início desse ano, engraçado falando assim, parece que faz muito tempo, mas foi, na verdade, feito no início desse ano, um piloto do Garotas em STEM. A gente financiou projetos que, em sua grande maioria, foram projetos de extensão de universidades com escolas, mas a gente tem um interesse muito grande, e é por isso que a gente também está fazendo esse ciclo, de receber propostas que venham de escolas, de museus, de outros setores, porque a ideia é que a gente realmente consiga olhar para projetos existentes e, a partir dos projetos que já estão existentes, conseguir financiar, né? Então, a gente tem um interesse em financiar projetos que estimulem a participação de meninas em STEM, e projetos que justamente têm essa característica de começar a linkar mais a educação básica e a educação superior. Então, esse tem sido uma das nossas grandes ambições. Então, a gente tem essa ideia de, realmente, nosso público, o público que a gente quer impactar são as meninas que estão em idade escolar, mas a gente tem esse interesse justamente de começar a linkar isso num projeto maior de colaboração. Então, a ideia de a gente trazer espaços de educação não formal, mas trazer também da educação formal, não só trabalhando em escolas, mas trabalhando também, sempre que possível, essa junção entre escolas e universidades. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer essa primeira edição no início do ano. Nós financiamos 12 projetos, e os projetos selecionados que foram financiados, os proponentes também passaram por um treinamento em metodologia de ensino de ciência e gênero, que foi feito pela King's College London. E agora a gente está com essa ambição de ter esse segundo projeto, né, que a gente deve lançar muito em breve. E, claro, a gente tem uma esperança muito grande dos participantes aqui se unirem a gente para essa segunda edição, de enviarem propostas, de se empolgarem para também se juntarem a nós nessa iniciativa, porque a nossa ambição é financiar até 30 projetos que vão justamente ter essa característica. E dos projetos selecionados, a ideia é capacitar os líderes dos projetos, né? A gente imagina que seriam cerca de 60 pessoas. Então, a gente em breve vai lançar esse edital. A gente entende que esse momento que a gente está tendo aqui com vocês é justamente muito importante para a gente também ter isso como um preparatório de como que a gente consegue fazer essa trajetória juntas e ouvir de vocês e também ter uma oportunidade de construir juntos alguns entendimentos, que vocês tenham essa oportunidade de conviver, de já começarem a refletir sobre como os projetos que vocês tenham poderiam desenvolver, poderiam se encaixar, poderiam ou não, né, ser interessantes para esse edital. A gente tem o interesse de trabalhar grandes redes e de pensar também como que a gente consegue cascatear e levar adiante os projetos que sejam sustentáveis e que possam realmente gerar não só um grupo interessado, mas que consigam ser mais amplos e que a gente consiga também desenvolver redes de professores, enfim, de possíveis participantes que possam ter esse engajamento médio e longo prazo. A gente tem várias ambições, mas acho que o Garotas em STEM, ele tem sido de longe, um dos nossos projetos favoritos, porque ele traz justamente esse olhar de começar a linkar, a começar a ligar mais a questão da educação superior e da educação básica, no que a gente entende que é, digamos assim, um ciclo de vida de uma cientista, de como que você consegue desenvolver o interesse nas meninas, começar a estimular a educação de ciências como um todo na educação básica, trabalhar metodologias, trabalhar diferentes olhares, e como isso consegue justamente trazer mais pessoas que olhem para ciências e que possam ver nisso uma oportunidade de futuro ou mesmo um interesse, porque a gente sabe que, mais do que nunca, a importância da gente discutir, falar ciência e entender a ciência na sociedade moderna. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão aqui hoje, que estiveram conosco nas outras sessões. É um prazer enorme ver várias pessoas que ficam retornando. A gente teve um retorno muito positivo. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada, Tal, por estar organizando essas sessões.
que têm sido fantásticas, e obrigada a Alessandra e a Isabela, que têm sido as líderes desse projeto. Então, muito obrigada e espero que vocês tenham uma sessão interessante e, por favor, estejam conosco nas próximas para a gente poder terminar essa trajetória juntos. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada pelas explicações e pela abertura, obrigada pela palavra. Eu queria também dizer boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco hoje, todo mundo que tem conseguido acompanhar as sessões. Estamos hoje, então, iniciando a terceira sessão dessa formação, e também aqueles para os quais essa é a primeira sessão, pelo menos ao vivo. Eu vi algumas pessoas colocando no chat, que estão hoje conseguindo acompanhar ao vivo, ainda bem. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sou Carolina Braga, eu sou professora da UFRJ, no campus Duque de Caxias, e eu estou junto com a minha colega, a professora Luísa Ketzer, a equipe do BC e a equipe da Tal Sustentabilidade nessa elaboração e organização das sessões de formação para o edital Garotas STEM. Eu sou, então, eu queria primeiro fazer uma autodescrição minha. Eu sou, então, uma mulher branca, de cabelos crespos, escuros, com alguns fios grisalhos, está um pouco para o lado, e o plano de fundo não está entendendo muito bem. Eu estou vestindo uma camiseta preta e estou com um cordãozinho com um pingente redondinho de bolinha. É com grande alegria que nós iniciamos, então, nesse momento, a terceira sessão preparatória para o projeto Garotas STEM do British Council. O tema de hoje é combate à desinformação e a importância do ensino investigativo na escola. Além de todos e todas, participantes que estão nos acompanhando, eu gostaria também de agradecer e saudar a presença da equipe do British Council, em especial a Vera Oliveira, que acabou de abrir a sessão para a gente, ao Luiz e a Alessandra Moura, que participaram nas sessões anteriores, a Isabela Milanese, toda a equipe da Tal Sustentabilidade e, como eu falei no início, a minha colega, a professora Luísa Ketzer, e também todos os palestrantes convidados que têm participado conosco, tanto nas sessões passadas como na sessão de hoje e na próxima sessão. Eu vou compartilhar minha tela um momento com vocês para rapidamente falarmos sobre a programação dessas sessões e passarmos, então, ao assunto que estamos discutindo hoje. Então, essa foi a programação da primeira sessão, que ocorreu no dia 17 de novembro, pela manhã. Então, o tema da sessão foi a importância de projetos que incentivem meninos e mulheres em STEM. Nós tivemos, como convidadas, a doutora Maria Augusta Arruda Bullock, a doutora Luciana Bolan Frigo e a doutora Eliade Lima. Essa sessão está disponível nesse link do YouTube, que deve estar disponível aí para vocês também no chat. Para quem não pôde assistir ainda e quiser acompanhar, é só acessar no YouTube do BC. A segunda sessão, então, que ocorreu no dia 24, teve como tema equidade, diversidade e inclusão. Foi apresentada e moderada pela Luísa Ketzer e teve como convidadas a Marjorie da Costa Abreu, Sandra Mascarenhas e a Hilda Gomes. E também já temos a gravação dessa sessão disponível. O link está aqui embaixo no meu slide. E eu peço que coloquem também esses links no chat para o pessoal que não teve a oportunidade de ver. Então, as gravações estão disponíveis lá. Então, na sessão de hoje, dia 1º de dezembro, nós mudamos o horário, estamos agora com o horário à tarde, a partir das 14 horas, para essa e para a próxima sessão. Então, hoje nós vamos conversar sobre o combate à desinformação e a importância do ensino investigativo na escola. Então, temos como convidadas a doutora Lara Piccolo, da Open University, no Reino Unido, que está aqui hoje com a gente, e a professora Luísa Ketzer, e eu, Carolina Braga. Em breve, nós teremos também disponível, fiquem de olho no canal do BC no YouTube, que a gravação ficará disponível lá também. E para essa sessão, nós temos, então, uma complementação, que é a mentoria em relação ao assunto de hoje, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 10
Desculpa, essa data está errada aqui, gente. Dia 3 de dezembro, de 15 às 16 horas. Então, se vocês ficarem interessados, eu espero que as falas de hoje estimulem e interessem a vocês. Então, eu já queria ressaltar que, ao final da sessão, nós divulgaremos um link para avaliação da sessão e, enfim, também inscrição para a mentoria para aqueles que estejam interessados em participar. Tá? Eu vou voltar a falar disso mais para o final, para lembrar, para vocês não se esquecerem de se inscrever e, quem sabe, a gente se encontra, então, na mentoria também na próxima sexta-feira. E na próxima, né, a quarta e última sessão dessa formação vai acontecer também na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, nesse horário de 14 às 16. E na próxima semana, então, o nosso tema é escrita, desenvolvimento e financiamento de projetos. Então, estaremos eu, a professora Luísa Ketzer, novamente, e temos como convidados o professor Tiago Ranieri, da UFRJ, e a professora Renata Cândida da Cruz. Para essa sessão, nós também planejamos uma mentoria logo após, né? Então, na sexta-feira seguinte, também à tarde, nesse caso, no dia 10 de dezembro. Bom, eu posso encerrar aqui o meu compartilhamento. Como eu falei, no final da sessão, então, nós vamos compartilhar o link para avaliação e também inscrição na mentoria. Então, é muito importante que vocês preencham logo essa inscrição na mentoria. E eu queria dizer, então, que, claro, né, que o tema sobre o qual nós vamos conversar aqui hoje, ele tem sido bastante discutido em todos os veículos e se tornou ainda mais relevante na situação pela qual estamos passando nos últimos meses, né, até anos. Ao mesmo tempo em que os meios de informação podem estar cada vez mais acessíveis a todo mundo, a todos e todas, e mais fáceis de serem compartilhadas as informações, a quantidade de informações não adequadas ou não verdadeiras que podem chegar a todos também aumenta, principalmente no contexto da pandemia de Covid-19 que estamos passando, no qual a busca por informações novas é sempre grande e ocorre a todo momento. Para isso, então, hoje nós vamos conversar sobre o tema. Temos como convidada a doutora Lara Piccolo, que falará sobre os papéis da ciência e do letramento digital no combate à desinformação. E logo após, a professora Luísa Ketzer, que falará sobre um projeto relacionado ao ensino investigativo, que é uma das estratégias que tem sido estimuladas no ensino e considerada essencial para o exercício da construção do conhecimento. E, ao final, eu também mostrarei algumas das estratégias que temos desenvolvido e utilizado para estimular ensino investigativo nas escolas. Só queria deixar aqui que a nossa intenção é que, ao final dessa sessão, vocês sintam-se bastante inspirados para levar esses princípios e ideias para a sua prática profissional e docente. Então, abro a palavra para a nossa primeira convidada de hoje, que é a Lara Piccolo. A Lara é pesquisadora em ciência da computação na The Open University, no Reino Unido, desde 2014. Sua pesquisa foca no papel da tecnologia para educar e engajar pessoas com alguns desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdades sociais e acesso universal à tecnologia. Atualmente, ela contribui com projetos internacionais no combate às fake news, uso de tecnologia por comunidades para lidar com mudanças ambientais, combate à violência contra mulheres e abuso online. A Lara trabalhou no Brasil por mais de 10 anos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inclusão digital e acessibilidade, envolvendo o governo federal, universidades, provedores de energia elétrica e indústria. Tem mestrado e doutorado em ciência da computação, com foco na interação humano-computador, pela Universidade Estadual de Campinas, e é formada em engenharia da computação pela PUC de Campinas. Obrigada, Lara, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade que você, a Luísa e o British Council me ofereceram também de compartilhar um pouco do que eu tenho feito aqui. É um prazer enorme. Então, um pouquinho da minha descrição agora. Eu sou uma mulher branca, cabelo longo, meio liso, meio indefinido, cabelo castanho. Eu estou usando roupa de inverno, porque eu estou aqui no Reino Unido, está muito frio lá fora hoje, ainda com crachá da universidade, usando fone de ouvido, e acho que é isso. A idade não precisa falar não, né?
Mas tá, tudo na faixa dos 40, tá bom. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá. O que eu trouxe para falar aqui com vocês, um pouco essa questão da salvaguarda de crianças e jovens no contexto das fake news, né? Dessa vulnerabilidade que não só eles, mas todos nós estamos expostos. Então, só para começar, acho que a Carol descreveu muito bem, não tem muito mais o que falar aqui sobre mim, mas uma bem breve introdução. Como a Carol falou, eu sou brasileira, de corpo, alma, coração tá aí, formada pela Unicamp, já estou aqui na Open University há 7, quase 8 anos agora, e trabalho num departamento que é Knowledge Media Institute, que é um departamento de pesquisa. A Open University é uma universidade exclusivamente à distância, na verdade é onde o ensino à distância se originou, é onde tudo começou. E, bom, a minha pesquisa na área de interação humano-computador, no lado da ciência da computação, e uma das coisas que eu olho é a intenção da tecnologia. Se a gente levar em conta que a tecnologia ela não é neutra, ela carrega valores, ela carrega intenções de quem está por trás dela, ou daqueles que criaram essa tecnologia. Então, isso para o bem e para o mal. Então, esse é um olhar que eu tenho um pouco na minha pesquisa. E já, acho que há 6 anos que eu tenho trabalhado nesse domínio de misinformação, das fake news em diferentes contextos. Eu vou contar um pouquinho de coisas que a gente aprendeu no meio desse caminho, mas já há um bom tempo que eu estou trabalhando nesse tema, e até no design de ferramentas para ajudar no combate à desinformação. Então, o que eu trouxe para a gente falar aqui? Eu vou falar muito rapidamente da desordem informacional, o que é isso, né? O que existe de soluções e pesquisas, o que está acontecendo no domínio da computação, e a importância do pensamento crítico e letramento digital. Vocês já podem ver que a maneira que eu organizei aqui já dá para entender que as soluções técnicas não vão resolver o problema, o pensamento crítico e o letramento digital são extremamente importantes. Então, essa que é a abordagem, né, a agenda de hoje. Então, começando pela desordem informacional, então, como a gente fala, a gente trabalha no campo da misinformação. Misinformação é a maneira que a gente chama esse pacote todo do que é chamado fake news. Na verdade, na ciência, a gente parou de usar o termo fake news por causa do Donald Trump. Ele começou a atribuir tudo que ele não concordava como, isso é fake news. Então, o termo fake news ficou um pouco confuso, por isso que a gente evita e chama tudo de misinformação. Isso inclui aquilo que é completamente falso, aquilo que é enganoso, aquilo que tem uma intenção de criar problemas, tipo vazamento de informação, discurso de ódio, de assédio. Então, é um balaio de gato aqui bem grande e que as coisas não são branco e preta. Então, é muito difícil a gente falar isso é falso, isso é verdadeiro. Tem muita informação verdadeira em contexto falso, tem informações distorcidas, existem sátiras, existem paródias que são mal interpretadas, elas podem criar um problema também. Então, esse pacote todo de tudo que pode gerar essa confusão, por isso que é chamado de desordem informacional, está aqui dentro, essas diferentes nuances do que pode ser uma misinformação, que é aquela que sem a intenção de criar um dano, ou a intencional, aquela com uma carga política por trás, ou com discurso de ódio, enfim. Então, só para dar um exemplo, né, de quão vasto é esse campo da misinformação, a gente analisou por vários anos o que acontece em mídias sociais quando acontece uma tragédia, tipo enchente, em vários lugares do mundo. E curioso é ver que esse mesmo tubarão, essa imagem desse tubarão, ele está em tudo quanto é enchente. Cada enchente que acontece na Califórnia, enfim, em qualquer lugar do mundo, esse mesmo tubarão aparece e ele viraliza. E ele está sempre no topo do que se fala no Twitter, enfim. E por que isso? Porque ele é engraçado, porque é curioso, porque é atraente. Então é difícil a gente entender por que as pessoas acham tão engraçado, acham tão interessante compartilhar esse tubarão. Na verdade, se você procurar, a gente procurou, né, a origem dele, a pessoa que criou isso fez por brincadeira, foi uma sátira. Mas, e aí o tubarão continua aparecendo e é recorrente em todo quanto é enchente. Então, é só para ilustrar um pouquinho, né, que essa natureza do porquê que a gente compartilha essas coisas não é muito claro.
Então, eu vou contar uma historinha agora. Eu acredito que a maioria de vocês devem ter ouvido falar do desafio do Momo, né, o Momo Challenge, que foi muito falado nas escolas. Eu acho essa história muito interessante, porque ela viralizou completamente, então estava todo mundo falando disso, todo mundo prevenindo as crianças, né, sobre esse problema. E aí, essa investigação do The Washington Post mostrou como é que essa história se desenvolveu. Como é que aconteceu? Então, tudo começou num grupo do Facebook, numa vila aqui da Inglaterra, que uma mãe compartilhou alguma coisa que o professor disse, que tinha um vídeo estranho, sugerindo suicídio, alguma coisa assim. Suicídio não, ainda sugerindo mensagens ruins, enfim, para as crianças. E ela compartilhou isso num grupo do Facebook. Um jornal local, jornal da cidade, publicou. Os tabloides daqui, que adoram essas coisas sensacionalistas, viram isso no jornal local, publicaram, já falando arma de suicídio contra criança. Próximo capítulo, parte 2. A BBC pegou essa notícia e publicou. Então, olha, existe esse vídeo, esse desafio que pode criar dano, pode levar as crianças ao suicídio, papapá. Kim Kardashian publicou, tweetou sobre isso. E o que aconteceu? Virou legítimo, porque Kim Kardashian falou sobre o assunto. Então, todo mundo começou a falar sobre isso. Parte 3. A minha mãe aí no Brasil me manda um WhatsApp me falando, olha, recebi esse vídeo aqui, e eu olhei o vídeo, assisti o vídeo genuíno de um perito da polícia, expert na área de computação, explicando como é que isso funciona e alertando os pais do perigo que está por trás desse desafio. Então, qual que foi a conclusão da minha mãe? Ela me ligou desesperada, ela falou assim, o seu pequeno adora dançar Baby Shark no YouTube, nunca mais deixe isso, é extremamente perigoso, não deixe o seu filho dançar Baby Shark nunca mais. Ok, você vê a história que começou naquela vila aqui, deu a volta no Atlântico, voltou, proibiu meu filho de dançar o Baby Shark, e o que aconteceu? Essa história do Momo Challenge é um boato. Na verdade, ninguém nunca viu isso acontecendo. É uma coisa que surgiu, aquela coisa do telefone sem fio, foi aumentando. Então, ela de fato, ela viralizou como uma história. E ela criou essa histeria, né, esse medo, que acho que o dano dessa histeria que criou é muito maior do que o que tinha por trás, que na verdade era nada. Então, é só um exemplo, eu acho interessante essa história para ilustrar, né, como esse dilema de compartilhar ou não compartilhar, como é que a gente cria e a gente movimenta essa engrenagem das fake news com boas intenções também, né? Todo mundo que compartilhou, desde BBC, Kim Kardashian, minha mãe, enfim, todo mundo fez isso com boa intenção, mas na verdade a gente estava espalhando algo que não é nem genuíno. Então, só uma ilustração aqui, e como eu acho que todo mundo está muito mais claro para todo mundo, né, ultimamente, né? Ela está em todos os aspectos da nossa vida hoje, né? Na política, na saúde, e o quanto isso tem prejudicado democracias e países, assim, a história do Brexit aqui na Inglaterra, né, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, é comprovado que teve uma campanha muito forte, baseada em misinformação, a estratégia toda de populismo do Donald Trump, problema com mudança climática, questões de vacina, de Covid, que mundo afora. Então, isso é um problema global, é onipresente, está todo mundo, o mundo todo tentando encontrar alternativas de lidar e barrar isso. Então, agora, eu queria fazer um convite para vocês, até para dar uma pausa aqui na minha fala. A Carol vai publicar aqui no chat deixa eu abrir o chat aqui, eu posso ver com vocês também, esse link aqui do Mentimeter, para vocês compartilharem comigo qual é a origem da maioria das fake news que chegam até você. Aí vale qualquer coisa, o que vier à sua cabeça. Quem que te manda isso? Aonde você vê? Vale de tudo. Então, a gente vai compilar essas respostas e aí eu comento um pouco para a gente dialogar, uma maneira da gente dialogar um pouco por aqui. A Carol já compartilhou aqui os resultados que estão vindo, e é bem isso que eu queria mostrar mesmo, né? O WhatsApp, minha mãe, no meu caso, meu pai.
Grupo da família, eu já vi pesquisa sobre isso também, que no Brasil acho que é um dos maiores meios, né, de disseminação de misinformação. É, 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 criança, grupo com alunos, Instagram, meu pai, colegas de profissão, acho que é difícil, ninguém está imune, né? A verdade é essa, ninguém está imune. Obrigada, Carol. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Então, qual que é a ideia? O que eu queria mostrar com isso, né? Quem que está por trás da geração e do compartilhamento? Eu? Sim, nós também. Nós estamos por trás disso. Acho que que atire a primeira pedra, quem nunca, né? E então, é claro que não somos só nós, não só as pessoas bem intencionadas, mas estados com propaganda computacional, com uma propaganda elaborada para ser manipulada. Existem sim políticos, existem corporações desonestas, existe o público não crítico que simplesmente compartilha sem checar nada pelo fato de compartilhar, coisas que a psicologia ainda está tentando entender o porquê que as pessoas fazem isso, né? Pessoas se divertindo. E aí também tem um pouco da questão das técnicas que são usadas do ambiente digital. Como é que o ambiente digital, as mídias sociais e tudo, fomentam esse compartilhamento. Então, falando um pouquinho mais aqui do ambiente digital, como todo mundo sabe, ele é dominado por gigantes, né? Facebook, Google, enfim. E esses gigantes e é uma maneira, é dinheiro. Então, clique, visualizações, curtidas, tudo que eles atraem, o que é chamado da economia da atenção, tudo que atrai a atenção do usuário, no fundo, vira dinheiro. Então, é uma maneira de monetarizar o tempo que a gente passa online e o interesse que a gente demonstra online. Então, até um dos criadores do software livre, ele fala que a gente chama de usuário, né, de mídias sociais, mas na verdade é errado, a gente deveria chamar de usados, porque eles estão usando a gente, usando o nosso tempo, usando o nosso dado para gerar dinheiro, para transformar o nosso clique, o nosso interesse em dinheiro para marketing, para propaganda. Então, o ponto que eu quero levantar aqui é que o ambiente digital, ele não é neutro. Não existe tecnologia neutra. Tudo que está lá é um algoritmo, alguém que pensou e que prioriza o que deve te chamar mais a sua atenção e o que é personalizado para você. Então, são técnicas muito ricas que aprendem conforme você usa, conforme você demonstra o seu interesse em diversas coisas, aprende sobre você e começa a te mostrar aquilo que te interessa, aquilo que te reforça o que você acredita. Então, assim, nesse meio que o contexto, né, o meio digital, ele já favorece isso, a geração da misinformação, ela aproveita, ela tira vantagem da maneira que funciona esse ambiente digital. Então, a informação falsa, ela é mais atrativa. Por quê? Porque ela é feita para ser propagada. Ela é interessante, ela é mais colorida, ela traz emoção, ela evoca sua curiosidade, pelo menos, coisa que a informação verdadeira ou a correção, né, meio não tem esse apelo, né, esse apelo tão curioso. Então, a desinformação ou a misinformação, ela espalha mais e mais rápido do que os fatos. Isso é fato, isso a gente já fez várias pesquisas aqui no nosso grupo, em diversos tópicos, é muito rápido. E ela explora as fragilidades humanas, então ela reforça todos os vieses, as polarizações que a gente tem, fala o que as pessoas querem ouvir, porque quer atrair atenção, e é um negócio lucrativo, com empresas com muito dinheiro rolando por trás disso. Então, só para dar um exemplo, né, um pouco dessas técnicas, do que existe por trás dessa máquina que gera a misinformação, um dos conceitos usados é essa ideia do clickbait, que acho que é isca de clique, seria uma maneira de traduzir isso. Então, são essas notícias que evocam a sua curiosidade, elas são vazias, tem um título apelativo que instiga a sua curiosidade de clicar e ir lá ver o que tem. Então, por exemplo, quando você lê os 19 fatos chocantes sobre essa comida, você nunca mais vai comer esse sanduíche de novo. Então, eu preciso saber o que é. Ou a foto dessa mulher aqui.
A garota não sabia o que tinha dentro dela até que ela tirou a calça. Chocante. Então, essa coisa de trazer a sua curiosidade à tona, e que no fundo é vazio, não tem nada ali que te interessa, é só para você clicar, e na página que você clica está cheio de propaganda, né, de anúncios, e esses anunciantes, eles são remunerados pelo seu clique, no fundo é isso. Então, esse é um dos mecanismos. Outro mecanismo muito comum são os bots, né, os robôs, que também é comprovado que eles influenciam, sim, em resultados políticos, em várias iniciativas no mundo afora. Então, eles são robôs que eles espalham artigos de baixa credibilidade e ele amplifica o conteúdo. Então, você gera uma misinformação, para aquilo ficar viral, para estar no top das tendências de Twitter, de Facebook, para todo mundo começar a ver aquilo, assim, quanto mais as pessoas veem, mais é divulgado e mais ainda vai ser visto. Então, esses bots, eles fazem isso, eles fazem a coisa viralizar. Ele começa a espalhar essa desinformação para todo mundo, ele direciona para quem acredita naquela misinformação. Então, por exemplo, eleitores do Donald Trump, esse robô sabe quem seriam os eleitores naquele tempo, mandava para esses eleitores e bombardeando, né, gerando muito tráfego a respeito daquele assunto, até que esse assunto venha à tona e a coisa vira verdade, né? Porque ela viraliza, aí as grandes mídias publicam, enfim, aí como aquela coisa que foi gerada do nada, ela ganha essa repercussão mundial, né? Então, é só para dar mais um exemplo aqui de que existem esses mecanismos, né, que fomentam o dissemínio da misinformação. Então, assim, a misinformação, a propaganda, a política, essas coisas, tudo sempre existiu. Acho que faz parte da natureza humana, a mentira faz parte da natureza humana, pro bem ou pro mal, mas o fato é que as mídias sociais, elas amplificam o efeito da misinformação. Então, a gente cria essas câmaras, essas echo chambers, que a gente chama em inglês, né? Que faz com que você veja somente as coisas que você acredita e as coisas que estão em linha com a sua opinião. Então, você acaba desconsiderando que existe um mundo diferente daquilo, que existem pessoas que pensam de uma maneira diferente, porque tudo que chega para você é mostrando a mesma coisa, reforçando essa sua ideia. Isso permite manipulação política, permite essas estratégias manipuladoras, né, de lideranças populistas, de achar que está todo mundo suportando, né, dando suporte àquele candidato, ou àquela iniciativa, o que não é bem verdade. Então, essa manipulação, ela acaba sendo muito fácil. Então, vide o caso dessa empresa, né, aqui no Reino Unido, chamada Cambridge Analytica, que foi um escândalo, né, que comprovado que eles estavam vendendo dados do Facebook, desses quizzes que a gente faz de personalidade, do que for, extraindo nossos dados a partir desses aplicativos, né, e vendendo para campanhas políticas que direcionam o anúncio para aquilo que a gente acredita. Então, um problema grande, acho que, das mídias sociais é que converte a popularidade em legitimidade. Então, foi isso que eu falei da Kim Kardashian. Ela publicou o desafio do Momo, deu legitimidade àquilo, porque é uma celebridade online. Então, essa questão é muito difícil da gente lidar, né, de saber, de separar popularidade e legitimidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito no campo de pesquisa, né, e o que existe de soluções no combate às fake news. Eu falei como é que ela funciona, agora o que a gente tem feito para combater. Então, começando antes de falar da parte técnica, falar um pouco do desafio humano, acho que um dos maiores desafios da área, né, de lidar com essa questão é o nosso comportamento e essa fidelidade irracional que a gente tem à nossa crença. Essa dificuldade enorme que a gente tem de mudar de ideia e de concordar de falar para alguém assim, você tem razão, eu estava enganada. Isso é muito difícil, a gente aprende a defender as nossas ideias o tempo inteiro. Então, a gente tende a desacreditar, a minimizar ou até evitar a informação que contradiz, né, o que diverge daquilo que a gente acredita. Então, se você espalhou alguma coisa porque você quer acreditar naquilo, ou você piamente acredita naquilo, e alguém te fala, olha, eu encontrei esse fact-check que verifique porque parece que não é verdade, a tendência é que você ignore.
Então, imagina como é que fica o trabalho desses pobres coitados aqui dos fact-checkers. Na verdade, os fact-checkers, assim, acho que é o que a gente tem de ferramenta, de ferramenta não, porque são pessoas, né, são jornalistas que são especialistas em detectar alegações e avaliar as evidências. Então, acho que é o recurso mais rico que a gente tem para combater e para acessar o que é verdade, o que é falso na internet. Então, eles são organizações independentes, eles trabalham de acordo com normas, com padrões éticos que são mundiais. É um trabalho extremamente cuidadoso, manual, leva tempo, envolve especialistas, porque nem todo jornalista é especialista em tudo. Então, se é uma notícia em mudança climática ou política, eles sempre têm que buscar contatos e outras pessoas que suportem e que tragam fatos, dados que demonstrem que uma notícia é falsa e por quê. Então, hoje as redes sociais, Facebook principalmente, têm trabalhado com vários, em parceria com esses fact-checkers, que ajudam um pouco a filtrar um pouco das notícias que circulam lá dentro. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de fact-checkers aí do Brasil, Aos Fatos, a Agência Lupa, Comprova, enfim, tenho certeza que tem outros inúmeros, e só um exemplo do trabalho, né, de formiguinha que esse pessoal faz. Então, aqui é um exemplo do que é um trabalho, né, de combater do fact-checking aqui. Uma coisa muito comum é a distorção de gráficos. Então, por exemplo, não colocar a escala do gráfico ou colocar os dados fora de contexto. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, é uma comparação de preço de gasolina, mas é a comparação absoluta, sem levar em conta o custo e a moeda local, enfim, que diz que no Brasil é um dos países mais afetados com gasolina mais cara, enfim. Não é verdade. Então, esse é o puro exemplo da distorção. E o que o fact-checker tem que fazer? Ele tem que mostrar que, nesse caso, que o dado que está lá, o número que está lá, provavelmente é um fato, é verídico. O que não é verídico é a maneira que ele é apresentado. Então, essa explicação de como é que a notícia ela foi distorcida é dada por esse fact-checker. Geralmente, eles publicam isso no website deles, com uma explicação e contando como é que eles fizeram a verificação e tudo mais. Então, é um trabalho muito requintado, na verdade. Até por isso mesmo, tem uma série de limitações, porque imagina que fact-checkers são pessoas, são jornalistas que têm que lidar com o volume e a velocidade da geração da desinformação online. Então, imagina que essa indústria, né, que está lá em vários países do mundo, gerando, bombardeando a internet com tranqueira, e esses fact-checkers estão tentando alcançar. Então, é muito difícil conseguir alcançar. E quando chega até eles, fala, isso aqui é uma coisa importante que você tem que verificar, significa que a fake news já viralizou, que já está todo mundo compartilhando aqui. Então, geralmente é tarde demais. E o fact-checker, ele chega depois. Então, para eles é difícil conseguir priorizar o que tem que ser verificado, o tempo que leva para preparar é muito grande, e geralmente o que eles produzem, a explicação que eles produzem, não chega até a pessoa que espalhou a fake news. Ou se chega, a pessoa não dá bola, porque ela não acredita naquilo. Então, de novo, você vê como que a gente está encurralado, né, nessa história. Aí o que tem? O que a gente tem desenvolvido para ajudar nisso? A automação e a inteligência artificial. Então, as soluções digitais que ajudam nesse trabalho da priorização, da verificação das notícias. Mas, de novo, isso não dá para ser feito automaticamente. A inteligência humana, né, do especialista e de detectar essas nuances da manipulação, ainda precisa ser humana. A inteligência artificial não chegou lá ainda. Então, o que a gente pode contar mais hoje em dia são essas ferramentas, por exemplo, você tem imagem de busca, você mostra uma imagem e essa ferramenta Reverse Image Search, ela vai buscar imagens parecidas com aquela que você procurou. Então, dá para você saber se uma imagem foi manipulada ou não. Então, você consegue encontrar, por exemplo, uma original. Um outro exemplo de solução é o Botometer. É para você saber se uma conta no Twitter, se ela deve ser um bot ou se é uma conta genuína de uma pessoa. Então, pelo comportamento típico, né,
a frequência com que os tweets são gerados e coisa assim, esse software te ajuda a saber se aquilo é genuíno ou não. E esse outro que eu coloquei aqui é um plugin para o Twitter. Isso aqui foi desenvolvido num projeto que eu participo, que esse plugin ele te dá algumas indicações se essa notícia, esse tweet é falso ou é verdadeiro. Mas, de novo, assim, são indicações, são sujeitos a erro, mas que usa uma série de diferentes algoritmos e banco de dados de fact-checkers para saber se aquilo que você recebeu no Twitter tem chance de ser uma notícia falsa ou não. Então, isso resolve o problema? Também não. Quais são as limitações, né? A gente tem que saber onde é que essas ferramentas estão, como é que elas funcionam. Muitas delas são complicadas de se usarem. A gente tem que confiar nessa ferramenta. Tem muito problema, muito assunto que é discutido nas fake news, que é local, e essas ferramentas funcionam bem para assuntos mais globais, ou funcionam melhor em inglês do que em português. Existem ferramentas em português também, mas de novo, tudo depende do volume de dados, do volume de informações que está por trás. Então, e elas todas são sujeitas a erro. E também, mais uma vez, elas traduzem os nossos vieses, né? Essas ferramentas, elas aprendem pela maneira que a gente pensa, pelos padrões que a gente usa. Então, ela repete aquilo que a gente acha que é certo e é errado. Então, de novo, a inteligência artificial ou qualquer solução que vai te dar um julgamento se uma coisa é verdadeira ou falsa, não é neutro. Ela está repetindo os padrões de quem criou ou de quem treinou essa ferramenta. Então, há uma pergunta que fica no ar, assim, né? Quem que é o juiz em determinar o que é legal ou ilegal ou desejável em uma sociedade? Quem que deve barrar o que está sendo publicado? Então, está certo, por exemplo, o que o Twitter fez de barrar o Donald Trump ou tirar o que um presidente de uma nação disse e falar, não, isso é besteira, e tirar? Quem que é essa autoridade do Twitter? Está certo ou não? Mas deixar aquilo lá também não está certo, porque comprovadamente ele está falando uma coisa que pode criar um dano. Então, quem que é esse juiz? Né? É uma pergunta que traz muita complexidade na resolução desse problema. Então, de novo, eu queria convidar vocês a dar essa opinião dessa enquete que a Carol vai colocar aqui no chat. Quem você acha que deve ser o principal responsável por conter as fake news? As plataformas, o Facebook, o Twitter, os governos, os jornalistas? A responsabilidade é nossa, é de quem compartilha. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que não tem resposta certa e errada aqui, não. É opinião mesmo. É dividido, né? Sim, é próximo quem compartilha e as plataformas. E se a gente conversa com várias pessoas dentro das plataformas, eles dizem que os governos deveriam ser mais ativos nisso, o que é complicado, né? Como é que você vai acreditar no Donald Trump, por exemplo, que é o criador, né? O maior fomentador dessa indústria toda? Como é que a gente vai confiar numa instituição dessa, né? Representando e ditando os valores e o que deve ser certo ou errado? Então, eu acho que qualquer solução que tem aqui, eu acho que essa é a ideia, né, de continuar com a apresentação da parte final aqui, que que seja, quem seja essa autoridade ou quaisquer sejam as ferramentas que a gente tem para suportar essas autoridades, a gente, né, quem compartilha, tem que assumir um pouco da responsabilidade, né, do que a gente está passando para frente. Eu acho que tá bem claro. Bacana ver essa divisão. Obrigada, Carol. Então, entrando aqui na última parte da apresentação, do pensamento crítico, de novo, eu queria ouvir de vocês o que te faz suspeitar que uma notícia é fake news? O faro, assim, né? O que você faz? Isso aqui não está cheirando bem. Se vocês puderem compartilhar nesse chat, aqui nesse endereço no chat, mais uma vez, seria ótimo. Sensacionalismo, sim, dados alarmantes. A linguagem, né? Acho que a linguagem fala muito. Se a linguagem ela te instiga para o exagero, tem grande chance mesmo de ser apelativa.
A fonte é outra questão bem importante também, né? Quem te mandou aquilo, da onde veio, ou a pessoa que você confia, ou quem gerou a notícia, o site de origem também é importante, fatos muito inusitados, fatos extremos, situações extremas, informações exageradas. Acho que é bem por aí mesmo, né? Essa questão do apelo, da notícia ser, ou do título da notícia, principalmente, ser bem apelativo, né? Então, legal, gente, obrigada. Vou compartilhar de novo aqui. Então, aqui eu separei 5 pontos que eu acho que são críticos, na verdade, para discutir em escolas, discutir com os alunos e fazer parte da formação até das crianças e adolescentes, na questão de pensamento crítico e letramento digital. O que eles precisam entender? Então, acho que uma coisa é essa consciência dos interesses, né, da intenção do ambiente digital, entender o que funciona. Então, de novo, assim, não que a gente nunca está exposto à misinformação no dia a dia, mas a gente precisa entender que existe um mecanismo fazendo com que aquilo chegue para a gente, que não é nossa escolha, que aquilo está sendo enviado para a gente. Então, ter esse entendimento de como é que aquilo tudo que a gente consome, que faz parte da nossa vida agora, para conversar com família, com amigos, e para estar ligado no mundo, na verdade é uma indústria de anúncios, de propaganda que está por trás, tem muito dinheiro rolando e a gente está ali no foco de atenção deles. Então, essa questão, né, de que tudo que é feito, o design das mídias sociais e de tudo que chega até a gente, ele é feito para que a gente passe tempo e para que a gente vicie, que a gente fique interessado naquilo, para que a gente fique online e que a gente passe isso para frente. Então, ter essa consciência, entender a economia por trás disso, acho que é uma questão muito importante. Outra questão é a distinção do que é fato do que é opinião. Então, não é simples isso, não é simples, nem na ciência não é simples, né? A gente tem que, é um trabalho grande para construir a evidência e conseguir mostrar essa evidência. Então, ter esse discernimento também é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem tentado fazer na inteligência artificial para dar essa indicação, mas, de novo, também não é simples. Saber usar as ferramentas corretas para procurar as evidências. Então, vai procurar quem são os fact-checkers, como é que eles publicam, entender a linguagem deles, aonde encontrar essa informação, ou encontrar as outras ferramentas que apoiam a decisão, como eu mostrei, a ferramenta que faz imagem de busca, ou ferramentas que checam a veracidade de vídeos. De novo, elas não são perfeitas, elas são incompletas, elas podem dar muito resultado falso, mas elas estão aí para ajudar. Então, entender para a gente, como usuário de mídias sociais, saber que elas existem, entender como elas funcionam e saber onde elas estão, é bem importante. E outra coisa, identificar, né, esse pensamento crítico para identificar os possíveis interesses econômicos e políticos por trás de tudo que a gente recebe. Então, alinhados ou não com a nossa crença, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer que seja verdade, a gente tem que entender que pode ter um interesse por trás e de onde vem esse interesse. Isso tem que estar claro. Então, eu entendo como são 5 estratégias aqui, né, 5 temas que deveriam ser incorporados, né, ou fortalecidos na formação, no letramento digital. Então, e para finalizar, para deixar como uma dica, esse é meu último slide, eu queria compartilhar essas 8 dicas para identificar misinformação, que foi publicado num artigo da Nature. Acho que são umas dicas importantes, né, que em linha daquilo que eu perguntei para vocês, o que te faz suspeitar que uma mensagem é misinformação ou não. Então, estão aqui algumas dicas, né, que vieram da ciência. Então, a fonte suspeita. Qualquer notícia que fale, cientistas afirmam, mas quem é esse cientista? Da onde? O nome? Ou o médico amigo, ou médicos da sociedade, sem dizer que sociedade é essa, ou quem são os médicos, ou qualquer fonte que seja vaga, que você não consegue rastrear a origem, fique esperto. Linguagem, erro de grafia, de pontuação, ou
assim, as grandes mídias, não que as grandes mídias só digam a verdade, não é isso, mas elas têm um compromisso maior com a verdade. Então, as grandes mídias, elas não deixam esse tipo de erro acontecer. Se chega alguma coisa para você que tem essas falhas na linguagem, suspeite. Se o texto que você recebe, ou o vídeo, ele é feito para mexer com a sua emoção, para criar tristeza, indignação, alegria, tem esse apelo emocional muito grande, trap, armadilha. Fatos desconhecidos, quando alguém te manda uma notícia espetacular, mas rara, ninguém sabe disso. Assim, nossa, mas você não sabia? Descobriram isso na Noruega? Assim, mas como assim? Se a notícia é boa, provavelmente o mundo inteiro estaria falando daquilo. É muito, muito raro que tenha alguma coisa genuína, muito escondida, que ninguém mais falou a respeito. Então, se você recebeu alguma coisa que você não acha em lugar nenhum mais, também é estranho. Olhar perfis falsos. No Twitter isso é muito comum, tem perfil do Twitter que é muito parecido com o nome real de uma pessoa ou de uma instituição, mas na verdade é falso, então tem que olhar, né, se a conta é genuína ou não, tem uma indicação, algumas contas são verificadas. Uma apologia ao compartilhamento. Você recebe alguma coisa, compartilhe isso com seus amigos, com o botão de share, ou, sabe, com essa coisa te convidando, um convite muito forte para você disseminar aquilo, provavelmente tem um anúncio pago por trás. Então, pense também no interesse financeiro, né? Quem que ganha se você acreditar naquilo que está sendo passado para você? E verifique se tem fact-check disponível. Eu acho que esse, como eu falei, é uma ferramenta, assim, é limitada, mas ainda é a melhor maneira que a gente tem de verificar o que é falso e o que é verdadeiro quando a gente recebe informação online. Então, com isso, eu encerro. Agradeço muito pela participação, agradeço pela atenção, fico disponível para perguntas. Se quiser me mandar e-mail com comentários, sugestões, perguntas, ideias de projeto, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Obrigada. Muito obrigada, Lara. Realmente é muito interessante e faz a gente refletir bastante sobre nossos atos, inclusive, né, e a atenção que a gente deve ter ao receber e repassar informações, com certeza. Tem vários comentários aqui no chat, acho que você vai ter a oportunidade de dar uma olhadinha. Não detectei nenhuma pergunta agora, e como a gente está com um horário assim bem apertado, eu vou passar para a nossa próxima convidada e qualquer questionamento que tenha surgido a gente pode colocar no final, se você permitir, tá certo? Obrigada de novo, Lara. Eu vou chamar, então, agora a professora Luísa Ketzer. Então, a Luísa, que vocês muitos já devem ter visto, né, por aqui, Luísa é licenciada em Biologia pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Química Biológica pela UFRJ, e desde 2011 é professora da UFRJ no campus Duque de Caxias. Atua no estudo de alterações no metabolismo em sistemas biológicos e em projetos de educação em ciências para o ensino básico. Atualmente, ela é coordenadora do projeto Ser Cientista e do Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa na UFRJ Xerém, em Biologia. Obrigada, Luísa. Olá, Carol, obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa sessão, agora como palestrante, né? Semana passada eu participei como moderadora. Eu vou fazer uma audiodescrição breve. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, cor castanho escuro, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, a tela de fundo aqui seria do evento Garotas STEM, e é um prazer falar hoje para vocês sobre essa terceira sessão, mais mergulhando num tipo de metodologia que está muito associado com o que a Lara falou, né? Que até tem um comentário aqui da Gabriela no chat, que entender o método científico e como se produz o conhecimento é fundamental para distinguir o que é informação verdadeira e falsa, né? Então, essa desinformação, esse termo que para mim foi novo, né, que a Lara mencionou, que é desordem informacional que a gente vive atualmente, né? Então, é muito comum a gente, nos nossos grupos de WhatsApp, principalmente aqueles grupos de família, receber mensagens, né, mencionando tratamentos com limão, né, mencionando, vocês devem ter recebido, né, o pH, uma faixa de pH que nem existe, né? Então,
e aí fica aquela situação de como combater isso, né? Obviamente a gente não vai replicar essa mensagem, mas fica aquela situação um pouco embaraçosa, principalmente em grupos familiares, da gente tentar questionar, combater, né? Sempre tem a mãe que comenta, ai filha, não comenta nada sobre isso, mas eu sou uma daquelas que sempre vou responder quando eu vejo uma notícia, né, que eu vejo que está errada ou que não faz nenhum sentido, né? Fica sempre, principalmente no grupo familiar, essa situação de embaraçamento, né, de realmente combater e questionar essas informações. Então, esse é o objetivo da gente ter trazido a Lara para falar, abrir essa sessão e introduzir o assunto agora sobre ensino investigativo, que está muito associado ao método científico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a minha tela inicial aqui é intitulada, então, Ser Cientista, Ensino Investigativo na Escola, que é justamente para relatar um histórico, né, de experiências minhas e também do grupo onde eu interajo há cerca de 15 anos na UFRJ. Então, como bem a Carol me apresentou, eu sou formada em licenciatura em Biologia na Federal de Santa Maria, e acabei me apaixonando pela bioquímica e engrenando mais na área da pesquisa. Por sorte minha, no laboratório onde eu ingressei, tinha projetos relacionados à educação e ciências, né? O que me aproximava a licenciatura, a educação básica. Então, para mim, isso foi um diferencial muito grande na minha formação, porque eu venho de uma família de professores da educação básica. Meu pai é professor de biologia, de química, já aposentado, né? E com certeza ele foi a pessoa que me influenciou para seguir essa carreira, né? Então, até lembrando da primeira sessão onde a professora Eliade fez aquele quiz para saber quem te inspirou, né, a escolher a profissão, certamente foi um professor, e esse professor foi meu pai. Então, assim, por isso que é importante, né, ver naquele perfil, né, que a Eliade conversou com vocês, o papel fundamental do professor, principalmente, né, da educação básica, que está com os anos iniciais dos alunos, né, eles descobrindo o mundo, descobrindo as possibilidades de carreira, e a importância que vocês têm de estimular essas crianças a escolherem a profissão. Então, isso é realmente fundamental. E aí, o objetivo dessa sessão de hoje, né, de todas essas sessões de formação e de preparação para o Garotas STEM, é justamente focar nesse projeto, que é incrível, né? Como já foi falado pela Vera, já teve uma primeira edição, então eu gostaria de ressaltar que esse projeto Garotas STEM é para desenvolver e propiciar o interesse de meninas da educação básica, principalmente na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? É bom reforçar, né, o que significa essa sigla STEM, porque talvez não seja tão corriqueira assim para muitos, né? Então, seria estimular que as meninas se interessem, né, por essa área. E agora, muito em breve, será lançada essa segunda edição, né, vai ter um edital específico no site, acho que já compartilharam no chat, mas acho que pode compartilhar novamente. Então, fiquem atentos, espero que essas sessões sejam realmente inspiradoras para vocês escreverem e submeterem propostas para esse edital. E aí, em relação à sigla STEM também, se vocês procurarem na internet ou em outras fontes, né, vocês vão ver que STEM também é uma abreviatura por uma metodologia de ensino ativa, né? Então, além de ser ciência, tecnologia, engenharia e matemática, existe uma metodologia ativa que envolve, então, várias questões, várias etapas que estão relacionadas com o ensino investigativo. Então, de uma maneira integrada, né, ciência, engenharia, matemática, né, elas são trabalhadas em projetos e que envolvem, então, a interconexão dessas áreas. Então, existe a observação de um fenômeno da natureza, um fenômeno que existe, o questionamento, a formulação de hipótese, né, planejamento de experimentos, análise de resultados e a conclusão, né? Então, isso aqui poderia ser também uma interpretação da sigla STEM, né? Então, e o foco dessas sessões é atrair, então, meninas para essa área STEM. E aqui, no outro lado do slide, a gente tem o método tradicional, que há séculos é
ministrado, não só na educação básica, isso aqui é no ensino superior também, que é a metodologia de aprendizado tradicional, que envolve, então, a leitura, né, ou apresentação, ou a comunicação unilateral, muitas vezes do professor para o aluno, envolvendo memorização, né, do conteúdo abordado em sala de aula, que a gente já sabe que tem algumas limitações para consolidar esse aprendizado, para realmente ter um aprendizado significativo ao longo do tempo. Então, a ideia da sessão de hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse método que envolve, então, essa metodologia mais investigativa, né? Então, que envolve, obviamente, então, a análise, a discussão do método científico, entender como isso acontece. Então, nesse primeiro momento, para conversar um pouquinho com vocês, né, eu vou compartilhar um questionário aqui. Então, pessoal, podem colocar o primeiro quiz, por favor. Eu vou interromper esse compartilhamento para ver o resultado. Então, vou aguardar aqui o pessoal preencher aqui um pouquinho dessas informações. Então, a gente está vendo aqui que muitas pessoas utilizam muitas vezes, né, o método de ensino por investigação na sua prática de ensino, né? Então, é muito interessante ver esse perfil. Muitas pessoas nunca utilizaram ou raramente utilizaram, então é interessante a gente também discutir um pouquinho dos motivos e a gente conversar isso até na nossa mentoria de sexta-feira a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. A segunda pergunta, então, só para a gente reforçar aqui, então, são 42 pessoas que participaram, então, cerca de 40 pessoas, 40% das pessoas já utilizam essa tecnologia, essa metodologia de ensino por investigação na sua prática docente. E aqui, então, é outra pergunta que também é um pouco questionável, que eu queria justamente saber a opinião de vocês, né? Então, toda atividade de experimentação, ela é, de certa forma, investigativa. Então, aqui a gente tem 60% das pessoas falando que não e 40% que sim. Então, está um pouco dividido aqui o público. E é justamente, então, um pouco sobre isso que a gente vai falar, mais especificamente na fala da Carol, né, sobre como conduzir ou como trabalhar o ensino investigativo em sala de aula, né? Então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação, porque na verdade tem mais uma... Eu acho que eu vou manter esse compartilhamento aqui para o pessoal divulgar, então, o segundo questionamento aqui no chat, por favor. Eu vou só interromper aqui para ver o outro questionamento aqui. Então, a terceira pergunta dessa minha interação com vocês é: quais seriam as habilidades que você acha que o ensino investigativo pode desenvolver no estudante? Então, está aqui, essas palavras maiores foram as que foram mais citadas. Então, curiosidade, autonomia, criatividade, pensamento crítico, né, observação, soluções de problemas, tem algumas pessoas, protagonismo, análise crítica, organização, busca pelo conhecimento, saber crítico, né, saber pesquisar, então, perseverança, né, então é importante também na metodologia científica, ou nesse ensino investigativo, você realmente ter esse senso para persistir em buscar alguma resposta, né? Então, muito bacana ver essa interação de vocês aqui, nesse sentido, mostrando essas habilidades. E é justamente isso, né? O ensino investigativo, ele vai proporcionar autonomia para o aluno, então tem também a questão de trabalhar em equipe, que é muito importante para o aluno, saber compartilhar informações, agregar informações e opiniões diferentes de colegas, né? Então, tudo isso vai auxiliar a formação do aluno para que ele tenha, então, o desenvolvimento de um senso crítico maior e consiga questionar muitas das informações que chegam, né, nesse mundo de desinformação que a gente vive. Não é a saída principal, mas é uma estratégia que pode ser muito utilizada, né, para combater um pouco a desinformação que a gente vive, esse mundo de desinformação.
eu vou interromper o compartilhamento aqui para voltar à apresentação. Bom, em relação à utilização desse ensino investigativo, dessas ferramentas de investigação, de análise crítica sobre determinado problema na educação básica, a gente sentiu, na verdade, como um princípio motivador para a gente trabalhar com a educação básica, com professores e alunos e estudantes da educação básica, né? Então, esse slide aqui mostra um muro divisor, que eu acho que é muito como a sociedade vê. A gente sabe que existe uma distância muito grande entre o ensino superior e a educação básica. Não há muito diálogo, mas nos últimos anos isso vem crescendo muito, então é importante reforçar isso. E quando a gente olha para dentro de um laboratório de pesquisa, né, a gente vê os cientistas muitas vezes lá compenetrados, né, fazendo 1001 experimentos, chegando a conclusões brilhantes, discutindo com colegas, né, o que é muito importante no meio científico, a gente participar de congressos, a gente escrever todos esses achados, né, publicar em artigos científicos que são questionados e lidos pelos nossos colegas, pelos nossos pares, e essa informação aqui, ela, de alguma maneira, chega, né, com uma distância temporal bastante longa na sala de aula. E esses conceitos adquiridos, então, em laboratórios de pesquisa, ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, é o conceito básico que está nos livros escolares, que é, então, informado, que é passado, então, dentro da educação em sala de aula, de uma maneira tradicional ou não, ou de uma maneira investigativa, né? E o que é preciso saber, né, o que é preciso entender é como que esse processo de construção do conhecimento científico acontece. Então, existe esse divisor, esse muro divisor entre esses dois mundos que, na verdade, pertencem à mesma sociedade, né? Então, ter uma boa educação básica reflete, então, numa melhoria na educação superior, né, na formação do profissional. Então, é fundamental que ambos os setores estejam em desenvolvimento. Não adianta só ter um grande investimento em ciência e não ter um grande investimento na educação básica. Eu acho que ambos caminham juntos, então precisa ter essa integração. E, assim, os nossos projetos, eles prevêem, né, essa comunicação entre cientistas e professores e alunos da educação básica, né? Então, a ideia justamente é construir pontes para que haja troca de saberes. A gente aprende muito, então, com as nossas experiências que são realizadas nas escolas. Então, a gente sai da universidade, vai para as escolas, os professores da educação básica também participam, contribuem muito para o desenvolvimento das nossas atividades, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, e também aprendem um pouco sobre o processo de construção do conhecimento científico na prática, né, fazendo experimentos, tendo ideias muito bacanas sobre determinadas perguntas, e a gente também aprende muito com os professores e com a sociedade, que muitas vezes estão um pouco distante da nossa realidade. Então, existe uma troca de saberes entre esses dois mundos, né? Então realmente é fundamental cada vez mais a gente aproximar a educação básica da educação superior, né? Então, os ensinos precisam se comunicar mais, né? Então, esse é um dos motivos no qual a gente desenvolve o projeto Ser Cientista. E isso está previsto quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular, então, desenvolver na educação básica o pensamento científico, crítico e criativo é fundamental, né? Então, essas competências, elas estão previstas na BNCC, e também agora, quando vocês, acho que está todo mundo um pouco enlouquecido, digamos assim, com a implementação do novo ensino médio, então, a investigação científica é um eixo estruturante dos itinerários formativos, né? Eu não sei o quanto vocês desenvolvem atividades na educação, no ensino médio, né? Mas a investigação científica está aqui como um dos 4 pilares fundamentais para estruturar, então, esses itinerários formativos, que são justamente aqueles eixos que são optativos pelo aluno, né? Que o aluno escolhe qual é a aptidão, qual é a possibilidade de interesse de atuar futuramente, né? Então, a investigação científica, ela vai trabalhar a habilidade do pensar e fazer científico, né? Então, justamente estimulando esse senso crítico. O ideal
é que todos esses 4 setores sejam abordados, esses eixos sejam abordados, então, durante esses itinerários formativos, né? Então, tanto a investigação científica quanto o processo criativo, que também está muito associado com a investigação científica, é fundamental, né, a gente ter processos ou estimular o pensamento criativo também junto com a investigação científica. Além disso, estimular a inovação, né, o empreendedorismo, e também ter uma intervenção, uma mediação sociocultural, né, que está muito associada com a realidade local daquela escola, né, então é fundamental também ter essa aproximação. E todas essas atribuições, essas atividades de investigação científica, elas estão, então, inseridas dentro dos objetivos, né, previstos na Agenda 2030, do Programa 2030, né, na verdade, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mais especificamente, né, no objetivo 4, de educação de qualidade. Então, desenvolver habilidades, novas habilidades nos alunos, principalmente relacionadas à capacidade crítica, né, são fundamentais. E o ensino investigativo, então, ele atua como um aliado para estimular, para propiciar uma formação mais crítica do aluno cidadão, então, que vai, então, ingressar futuramente numa carreira, né, no meio de trabalho. E aí eu gostaria de destacar um material extremamente rico, né, que a gente já foi mencionado pela Vera no início, então eu recomendo a todos que leiam esse Currículo Educação Integral na Prática, que fala, né, tem um capítulo dedicado aqui a ensino de ciências naturais por investigação. Então, esse material ele foi lançado no passado, ele está disponível gratuitamente, é um PDF, então ele trabalha conceitos ou como atuar, então, na alfabetização científica e no ensino por investigação. Então, eu recomendo a leitura desse caderno aqui, bem como outras referências, né? Então, Ana Maria Pessoa é uma referência muito boa para quem quiser saber mais sobre o ensino de ciências por investigação, né? Esse aqui é um dos livros que eu recomendo a leitura, quem quiser saber mais sobre conceitos, né? A parte teórica do ensino de ciências por investigação. E uma última recomendação que eu tenho aqui para deixar também registrado, que não está associado muito ao ensino investigativo, mas está associado com a temática dessas sessões, que é Meninas na Escola e Mulheres na Ciência. Então, aqui a gente tem essas informações que menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres, né? Então, isso aqui é uma informação contida dentro dessa ferramenta, que muito interessante também, criada pela equipe BC. E também, isso aqui já foi até comentado anteriormente na sessão, que 6 anos é a idade em que as meninas passam a se achar menos inteligentes que meninos. Então, é fundamental que esse estímulo para procurar, então, carreiras científicas, né, carreiras voltadas para ciência, matemática, engenharia, sejam estimuladas já quando crianças, né? Então, tem várias abordagens dentro desse caderno aqui. Então, ele fala inicialmente sobre meninas, mulheres, educação e ciência, questões de gênero, a escola, a sociedade, e também traz relatos de ações e experiências vivenciados, então, nas escolas e outros institutos no Brasil. Então, também recomendo a leitura, que com certeza vai ser inspirador para vocês pensarem em propostas ou até mesmo modificarem, acrescentarem etapas nas atividades que vocês já desenvolvem, né, através da leitura desse material. Bom, focando mais especificamente no projeto Ser Cientista, né, então, essa aqui é a nossa logo, então a gente tem aqui o apoio da UFRJ, do campus do de Caxias, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, onde é realizado esse projeto, e da Rede Nacional de Educação e Ciência. A gente também tem alguns apoios, atualmente a gente não possui apoio, então isso aqui foi construído ao longo dos anos, né? Então a gente atualmente não tem nenhum financiamento direto, e o projeto, então, ele é coordenado por mim atualmente, mas tem também junto, na verdade é um tripé formado por mim, pela professora Andréa da Poian e pela professora Carolina Braga, e tem uma equipe diversa aqui de meninas, né? Só meninas a princípio, né?
formada, então, pelas professoras Juliana e Tatiane, que estão ativamente postando coisas aqui no chat, então elas estão aqui presentes, elas são parte da equipe, e também por alunos, então, da pós-graduação e da graduação da UFRJ. Então, elas são fundamentais, então, para o desenvolvimento dessas atividades que a gente realiza, então, nas escolas. Então, o projeto em si, ele busca estimular essa vivência da construção do conhecimento científico, da metodologia científica, como forma de aprender e ensinar ciências, né? Então, é fundamental que o aluno viva esse processo, né? Que crie perguntas, que busque respostas para essas perguntas através, no nosso caso, de experimentação. E já foi falado também na última sessão o nome do professor Leopoldo de Meis, então essa inspiração do projeto surgiu com ele, isso na década de 1980, quando foi criada então essa Rede Nacional de Educação e Ciência. Eu peço também que divulguem o link no chat, então é importante que vocês saibam que é uma rede que existe em vários lugares do país, né? Então envolvendo essa abordagem investigativa nas escolas. Então, o Leopoldo, ele foi uma pessoa à frente do seu tempo, né? Ele era médico, mas tinha esse olhar para a educação básica. Então, foi fundamental para inspirar várias pessoas no Brasil e também fora do Brasil a olharem para a educação básica e trabalharem junto, né, com professores e estudantes para atrair, né, para compartilhar informações. E aqui a gente tem algumas fotos, eu vou passar um pouco rápido, sem entrar em muitos detalhes nos experimentos, né, porque esse é o objetivo da fala da Carol, que vai comentar logo em seguida. Então, a gente realiza oficinas, atividades nas escolas e também na própria universidade, né, mais nas escolas do que na universidade atualmente, né. Então, aqui a gente tem algumas atividades feitas com professores da educação básica e também com professores ou com alunos que estão nos últimos anos dos cursos de licenciatura. O que é muito comum a gente ver é que os cursos de licenciatura não têm um preparo muito grande dos alunos, né, que vão, logo em seguida, estar nas salas de aulas, nas escolas, trabalhando conceitos de biologia, química e física. Não existe um preparo relacionado ao ensino investigativo, né? Muitas universidades não trabalham muito em laboratórios, enfim, tem algumas limitações. Então, a gente acaba oferecendo cursos de formação para esses professores durante o período letivo dos cursos de licenciatura ou nas férias também. Então, os professores acabam, de uma maneira intensiva, fazendo cursos durante as férias sobre investigação científica, né? Então, aqui tem outros exemplos, né? Então, aqui tem fotos de experimentos com fotossíntese, com fermentação. Aqui a gente tem, não sei se todo mundo está vendo, mas é um experimento sobre respiração celular, e aqui tem uns gafanhotos aqui que estão respirando dentro desse frasco, aqui também de fermentação, então, e aqui algumas anotações feitas, então, no quadro. E aqui é outra foto dos professores, então aqui a Tatiane e a Juliana vão relembrar disso, né, das experiências que a gente teve com os professores do Proficiências, em Duque de Caxias, montando realmente parafernálias aqui para tentar investigar produtos da fermentação alcoólica, né? Então, é importante que a gente saiba que as perguntas não necessariamente são perguntas mirabolantes, né? Como, por exemplo, a cura do câncer, né? Assim, que exatamente a gente não tem como em uma semana chegar a uma resposta. Na verdade, é uma pergunta, esse meu exemplo, de $1 milhão, né? Muito mais do que isso. Então, são perguntas simples, mas que precisam ser desenvolvidas seguindo o princípio da metodologia científica. Então, criando uma hipótese e desenvolvendo estratégias experimentais para responder essa pergunta, né? Esse aqui é outro exemplo que une 3 processos fundamentais de transformação de energia em sistemas biológicos, que é a fermentação, fotossíntese e respiração, né? Então, foi muito bacana também essa experiência. Foram professores que desenvolveram, então eles estavam nesse curso de formação para o ensino investigativo, né? Aqui são detalhes. E aqui foi um curso realizado em Santarém, no Pará, né? Então, eu acho que tenho que correr um pouquinho com o meu tempo aqui.
Então, são experimentos realizados no Pará. A gente teve, por um bom tempo, uma colaboração importante no Pará, em Santarém e também em Belém, que a gente desenvolveu, então, várias atividades por lá com esses professores de licenciatura. Então, é muito bacana a gente chegar em lugares remotos e, muitas vezes, tanto os professores quanto os estudantes não se sentirem capazes de propor ou de fazer perguntas para trabalhar o método científico. E a gente chega no final do curso, eles estão, assim, realmente maravilhados, porque eles conseguiram responder perguntas interessantes durante aquela semana, durante o processo, então, de trabalho, então, da metodologia científica. Né? Aqui são cursos mais voltados para a educação básica, que a temática é para onde vai o que comemos. Então, as crianças aqui são mais jovens, aqui são alunos do 7º ano do ensino fundamental. A gente teve uma experiência internacional muito interessante na República Dominicana. Eu vou passar esse slide aqui, então, só para a gente estar com tempo curto aqui. Na República Dominicana, isso foram 2 anos consecutivos, pré-pandemia, que a gente foi justamente convidados para trabalhar com alunos do ensino médio da República Dominicana para estimulá-los a ter, né, uma visão mais inovadora, empreendedora, né, relacionando assuntos associados à área STEM, né? Então, até relacionado com a proposta, então, que a gente vê aqui no objetivo, então, dessas sessões de desenvolvimento dessa formação. Então, a gente viajou para lá e trabalhou, então, com cerca de 50 alunos do ensino médio de várias escolas que passaram um mês imersos no mundo STEM, e o nosso foco principal era estimular, então, a participação, a interação da metodologia científica, né? Então, formaram-se grupos, e um desses grupos era trabalhar, então, a propriedade biotecnológica de plantas. Então, aqui a gente tem algumas fotos mostrando esses alunos desenvolvendo esses experimentos. O quadro aqui atrás está cheio de perguntas feitas por eles. A Carol vai mostrar com mais detalhes a seguir. Outro grupo fez aqui extratos de plantas para ver ações microbiológicas desses extratos. E aqui são alguns relatos, né? Então é muito interessante, né, as pessoas relatarem como se sentem após participar dessas oficinas científicas. Então elas se sentem emocionadas, né? Descobrem como é ser cientista, né? Aprendem que pode ser um processo divertido. Tem um relato aqui que é de um aluno aqui falando que ele estava pensando em seguir ser cadete, mas viveu o que é experimentar e agora está achando melhor estudar biologia, né? Então a gente acaba modificando até expectativas que o aluno tem, né? A gente apresenta novas realidades para esses alunos e eles acabam despertando para uma nova área do conhecimento que eles muitas vezes nem tinham pensado antes em seguir, né? Então é muito importante desenvolver essas atividades para esses jovens que estão numa fase crucial de escolher profissões, né? Então, por isso é importante que eles sejam confrontados ou expostos a várias possibilidades, estimulados, né, a se envolver, então, com a ciência. E outra ação que a gente desenvolveu aqui foi em Urucreá, que é uma comunidade aqui de Santarém, né, que fica aqui a gente tem o rio Tapajós, o rio Amazonas. Então essa travessia aqui do rio Tapajós leva 4 horas de barco. Então a gente desenvolveu também atividades nessa comunidade aqui e foi muito bacana porque a gente envolveu todo mundo de lá. Então a gente envolveu os professores da escola, os estudantes, os pais dos estudantes, a merendeira. Então foi muito bacana, realmente a comunidade ficou completamente mobilizada para nos receber, para realizar as oficinas científicas, né? Então aqui a comunidade, dá para ver aqui, na verdade são muitas árvores, mas a comunidade está inserida no meio da floresta praticamente, né? E a gente realizou as atividades nessa Escola Municipal Dom Pedro I. Tem um vídeo muito bacana no site, se vocês quiserem ver, eu não vou exibir aqui, ele tem cerca de 10 minutos contando essa nossa experiência aqui. Então, não tem hotel no lugar, a gente dormia aqui em barcos, em redes, né? E realizava as oficinas científicas num galpão, né? Nesse galpão aqui do Fluminense, né? Que lá todo mundo torce para o Fluminense. E
foi muito bacana, foi uma experiência muito gratificante, foram também com alunos do ensino fundamental, né? Então aqui a gente vê eles observando os experimentos, os resultados, fazendo anotações, então é extremamente importante realizar essas anotações, procurando aqui plantas que eles queriam fazer os testes. Aqui é um banho-maria improvisado, né? A gente não levou banho-maria por razões óbvias, né? A gente não tinha como levar exatamente um laboratório para lá. E foi adaptado, né? A gente precisava aquecer aqui essa reação, para essa reação acontecer. E esse, então, é um relato, né? Eu queria chegar até aqui, então, para dizer que são relatos que a gente realiza, né, ao longo desses 10 anos que eu sou a professora da UFRJ, né, mas isso vem de muito antes disso, né? Então, durante toda a minha formação, eu tive o contato e a oportunidade de ter experiências de troca de informações, de formação mesmo, baseado, então, nesse projeto do professor Leopoldo Demais, que foi meu orientador de doutorado, né? E agora eu me sinto como responsável por multiplicar isso, tanto na minha região de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, como também para outros lugares. Então, a gente está também aberto a parcerias, a auxiliar no que for preciso, né, para que outras pessoas consigam desenvolver oficinas científicas ou trabalhar em outros momentos, né, com uma adaptação um pouco diferenciada em relação à carga horária na realidade das escolas, né, porque a gente entende também que essas oficinas científicas elas precisam se adaptar às escolas, né, à carga horária das escolas que é muitas vezes limitada, né? Então a gente precisa ter essa flexibilização da carga horária. Então, se algumas pessoas aqui presentes, alguns professores, eles têm interesse de levar essas oficinas para suas escolas, a gente está aberto também a conversar. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Aqui, só para finalizar com os nossos apoiadores, o meu e-mail, e provavelmente tem alguma pergunta ou comentário no chat. Eu não sei se a Carol poderia me informar aqui. Pergunta da Rafaela, eu acho até que vou comentar um pouco sobre isso, mas a pergunta dela é: Luísa, como realizar experimentos demonstrativos que sejam investigativos? Costumamos fazer perguntas, mas me pergunto se é suficiente para ser investigativo. Eu acho que essa pergunta ela está muito associada com o que a Carol vai falar agora, né? Então, a gente tem que pensar um pouco antes de realizar essas atividades, né? A primeira coisa é pensar no tema e como estimular que o aluno faça perguntas, tem que ter essa estímulo para que o aluno faça perguntas e depois, uma vez desafiado a fazer perguntas, de como ele vai responder essas perguntas. Então, para isso, a gente precisa de uma equipe de mediadores que oriente o aluno a tentar descobrir ou propor metodologias, mesmo que não saiba técnicas, né? Eu acho que a técnica em si, o aluno não precisa saber, né? Então, ele pode sugerir estratégias para responder a pergunta e a equipe de mediadores, o professor, pode auxiliar a responder essa pergunta, né? Então, eu acho que o impasse maior é estimular o aluno, questioná-lo a como responder aquela pergunta, né? Então, isso é um desafio muito grande para a gente também, para os professores que realizam essas práticas, né? Porque a ideia justamente não é exatamente seguir um protocolo pronto, né? O protocolo pronto que não estimula muito a interatividade ou que não estimule o senso crítico sobre aquele problema, né? Então, como se fosse uma receita de bolo. Então, a ideia justamente é que o aluno pense sobre o assunto, que realmente se canse de pensar, né? Muitas vezes a gente vê relatos de alunos falando: ai, professora, eu estou cansada de pensar, pode me dar a resposta? E a gente não dá a resposta. Então, é muito engraçado isso, né? Ou alunos vindo falar com a gente no final: professora, muito obrigada, você me ajudou a pensar, agora eu sei pensar. Então, assim, eles são realmente desafiados, e é um trabalho persistente, realmente. É muito mais prático para a gente dar informação de como fazer, né? Mas a gente tem que relutar e tentar discutir com o aluno como que ele poderia responder aquela questão, né? Isso é só realmente na prática, na temática da atividade, né? Então, depende muito do contexto que está sendo discutido naquele momento.
Eu não sei se eu respondi, né, a pergunta. Acho que é muito na prática, né? A gente vivencia isso. Só complementando e já entrando um pouco no que eu pretendo mostrar para vocês, eu acho que o mais importante do que fazer perguntas é deixar o aluno trazer as perguntas dele. A gente tem visto nessa nossa experiência aí de anos ao longo desses projetos, né, que vocês devem ter percebido que eu e a Luísa cooperamos bastante nessas iniciativas de, enfim, levar ciência para as escolas e tudo mais. O que a gente tem percebido é isso, que a gente consegue, eu já estou até compartilhando minha tela aqui, tá, pessoal? Que a gente consegue estimular muito mais os participantes das nossas atividades, das nossas oficinas, quando eles percebem que foram eles que trouxeram aquelas perguntas e eles estão criando o conhecimento dentro daquilo que eles estavam interessados, né? Eu não sei se eu... Carol, eu vou te apresentar, tá? Porque tá bom. Eu acho que a gente está com o tempo um pouco... tá bem corrido. Apertado. Então, eu vou apresentar a professora Carolina. Então, a Carolina é doutora em Química Biológica pela UFRJ, tem experiência nas áreas de bioquímica, com ênfase em proteína, atuando nos seguintes temas relacionados, então, a proteínas amiloidogênicas, agregação de proteínas, doença de Parkinson. Atualmente, ela é professora e vice-diretora acadêmica do campus Duque de Caxias, da UFRJ, tem atuado em projetos voltados para levar o ensino investigativo nas escolas desde 2011, assim como eu, a gente pisou na universidade juntas, né, Carol? E ela coordena, Exato. Então, projetos de divulgação de oficinas científicas nas escolas, né? Faz parte dessa equipe do Ser Cientista e é credenciado no mestrado profissional de ensino de biologia para professores do ensino médio, onde já foi também coordenadora adjunta. Então, Carol, agora acho que você vai fechar aqui essa fala mostrando justamente esses exemplos mais propriamente dito, com mais detalhes, né? Obrigada aí pela sua fala. Obrigada, Lu. Gente, então, boa tarde novamente, né? Realmente a ideia agora, como vocês já estão acompanhando aí pela fala da Luísa, a gente tem uma parceria muito grande aí já de anos e, como ela disse, colocamos o pé na universidade juntas. Na verdade, já estamos juntas desde antes de né, nos tornarmos docentes na universidade. Isso aconteceu realmente na mesma data e desde então nós temos essa parceria muito voltada para a educação em ciências. Então a ideia aqui do que eu trouxe para vocês nesse momento é justamente mostrar alguns exemplos e as estratégias que a gente usa nesses nossos projetos em parceria, que a Luísa já explicou muito bem para vocês, para estimular o ensino investigativo na escola, né? Então, quando a gente vai à escola com as nossas ações ou quando a gente traz a escola para dentro do nosso campus, para dentro da universidade. Então, a Luísa já explicou, né, que a gente tem uma série de ações de cursos e oficinas experimentais direcionados a alunos e professores da educação básica. Eu acho até que a gente pode dizer que diversas dessas ações culminaram no projeto Ser Cientista, que agora engloba grande parte das nossas ações, e um pouco relacionado com o que a Rafaele comentou agora perguntou no final da fala da Luísa, eu acho que o grande, não sei se diferencial, mas a grande ideia central das nossas atividades, independente do tema que a gente vai abordar ou do tempo que essa ação ou oficina vai ter, é permitir que a gente promova uma elaboração de hipóteses a partir de perguntas trazidas pelos próprios participantes. Então, como eu estava comentando na resposta da Luísa para a Rafaele, a gente sente com as nossas ações que os alunos se sentem muito mais estimulados quando eles percebem que tudo aquilo foi construído realmente, o conhecimento construído por eles, a partir de dúvidas que eles tiveram. Então, como eu estava, né, dizendo, a gente tem, aqui são só alguns exemplos de temas que já foram abordados nas nossas atividades, nos nossos cursos, aí em datas variadas, alguns a Luísa já mostrou para vocês, mas é claro que vocês vão observar, e até teve um comentário no chat em relação a isso, a gente está falando sempre de ciência, dentro daquela sigla STEM, onde estariam as outras áreas do conhecimento? Ciência, e muito mais voltada para a área biológica, é a formação que eu e a Luísa temos e as outras pessoas da nossa equipe também. Então, é claro que as nossas ações elas são muito voltadas para a ciência na área biológica, mas a gente consegue, nessas ações,
ter uma interdisciplinaridade associada a isso. Talvez o tema central ou o foco é sempre puxado para a área que a gente domina, né? É claro, mas a gente percebe, muitas vezes, nem só conduzido por nós, mas conduzido pelas perguntas que são trazidas pelos participantes, sejam estudantes ou professores, a interdisciplinaridade está sempre presente, porque muitas vezes a gente tem que discutir algo de tecnologia associada ao que eles querem elaborar para responder uma determinada pergunta, ou matemática está sempre presente, a matemática para calcular aqueles resultados que foram obtidos, e aí como é que a gente usa a matemática para isso? Muitas questões locais, geográficas, como a Luísa falou, a gente já foi com essas oficinas para a República Dominicana, já foi para o Pará, então muitas vezes a gente chega lá e vai tratar de plantas e eles já apresentam para a gente plantas que a gente nunca ouviu falar, que não sabe que existia, e aí toda essa discussão também acaba fazendo parte dessa elaboração de hipóteses, dessa discussão que está relacionada às nossas oficinas. Então, a gente, e como a Luísa também já mencionou, a gente acaba, muitas vezes, enxergando que a gente até aprende mais do que ensina, digamos assim, com os participantes das nossas ações. Então, esse seria um roteiro, eu diria assim, um formato geral para qualquer disciplina, independente de qual daqueles temas está sendo tratado, mas que a gente foi observando ao longo da nossa experiência que funciona muito bem para a gente estimular esse pensamento da metodologia científica e o ensino investigativo para esses participantes. Então, a gente sempre tem uma etapa de motivação, seguida de desenho de experimentos e realização, discussão de resultados e uma apresentação final. Estou passando bem rápido, porque a Luísa já até mostrou isso aqui para vocês, mas agora eu vou tentar mostrar, com o tempo que eu tenho, rapidamente, cada uma dessas etapas, a importância que a gente dá a cada uma delas. Então, a motivação, a gente tem observado que é essencial para trazer esses alunos para perto da gente nesses momentos. Então, esse aqui é um exemplo de atividade motivacional que a gente faz. Então, a gente sempre começa a atividade com uma atividade de motivação que pode ser uma brincadeira, um jogo, e a gente vai adaptando essa atividade, óbvio, para o público, para a faixa etária, né, de quem vai participar naquela ação. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de um jogo de tabuleiro. Não sei se vocês conseguem ver que aqui a gente montou um tabuleiro no chão, os próprios estudantes são os peões desse tabuleiro, e é um jogo de tabuleiro normal. Serve para integrar os diferentes grupos, participantes de escolas diferentes. Esse é um tipo de atividade em que a gente recebe alunos de diferentes escolas, e a gente mistura nas perguntas desse tabuleiro questões do cotidiano, questões que estão na moda nas redes sociais, com questões relacionadas ao assunto que a gente vai discutir ali, relacionadas à ciência e relacionadas ao tema em questão. Isso já serve para o pessoal começar a pensar no assunto, além de se entrosar, além de desinibir, para que as próximas etapas sejam bastante produtivas. Uma outra etapa motivacional que a gente gosta muito de desenvolver é uma atividade de descrição de folhas, principalmente quando a gente o tema é luz nas plantas, fotossíntese, temas que já aconteceram nos nossos cursos. A gente vai falar um pouco mais dessa atividade para quem participar da mentoria. Então, essa atividade funciona bem tanto para estudantes quanto para professores. E esse aqui é um outro exemplo de etapa de atividade motivacional, que foi quando a gente foi para o Pará para trabalhar uma das primeiras experiências nossas em que a gente realmente trabalhou com crianças menores, de 7 a 10 anos. E a gente pensou, será que qual atividade vai funcionar? E o que a gente resolveu fazer foi uma exposição de fotos. A gente ia falar sobre plantas, a gente estava num lugar cercado de vegetação, como a Luísa mostrou lá no mapa para vocês, literalmente uma escola dentro da floresta, e a gente começou a atividade falando assim: dividimos as crianças em grupos, cada grupo tem um tablet na mão, pode pegar esse tablet e sair tirando foto de tudo que vocês gostarem e acharem interessante. Esse primeiro momento já foi assim, já deu uma animada neles, porque eles estavam, um tablet, como é que a gente mexe, quem é que sabe tirar foto, qual a foto melhor. Depois a gente colocou os grupos para selecionar as fotos que eles iam utilizar numa exposição de fotos que eles próprios iam realizar. Então, aqui já são eles visitando a exposição de fotos que eles mesmos fizeram. Vale lembrar, gente, que essa é a atividade em que a Luísa mostrou que a gente dormiu no barco, não tinha nem hotel para a gente ficar, e a gente ainda deu um jeito de imprimir as fotos que os alunos tiraram no tablet de um dia para o outro, para deixá-los felizes com a exposição de fotos que eles criaram.
E aí, a partir dessa exposição de fotos, a gente pediu para eles selecionarem. Então, que fotos vocês acham mais bonitas nessa exposição? Pode ser uma foto que o seu grupo tirou, uma foto que outro grupo tirou, e a gente conseguiu fazer com que eles discutissem por que a foto chamava a atenção deles, por que eles achavam aquela foto interessante, e as perguntas para a oficina científica surgiram dessas fotos. Então, essa é a próxima etapa de todas as nossas oficinas, e que é uma etapa crucial. Etapa de elaboração de perguntas, que vai ser seguida da etapa de desenho, né, levantamento de hipóteses e desenho de experimentos. Então, essa etapa de elaboração de perguntas pode surgir como com as crianças, como eu disse, a gente conduziu. Então, por que nessa foto você vê algo interessante? E daí já surgiram perguntas para serem trabalhadas. Alguns viram nas fotos uma folha de cor diferente, outros viram insetos pousando em cima das folhas, eles começaram a se questionar por que esses fenômenos acontecem. Ou quando a gente trabalha com adolescentes, né, público do ensino médio ou mesmo formação de professores, a gente simplesmente abre nessa etapa para que eles façam suas perguntas. Olha, pessoal, então a gente quer agora que vocês tragam as suas perguntas e vamos escrevendo nesse quadro aqui. Claro que eles começam tímidos, depois começam a se soltar e muitas perguntas acabam surgindo. Um ponto importante nessa etapa é que é óbvio que a gente se prepara previamente para cada uma dessas oficinas, porque, como a Luísa disse, podem surgir perguntas de $1 milhão, que eles querem muito saber a resposta, mas que a gente não tem como executar nada, né, dentro da estrutura que a gente tem. Mas o grande lance desse momento, que talvez seja o mais difícil das nossas oficinas, é conduzir uma conversa com os alunos para eles entenderem que, a sua pergunta ela é muito boa, mas a gente não tem, nem existe ainda, talvez, uma tecnologia para responder essa pergunta. Mas vamos entender por que você chegou nessa pergunta. O que você sabe sobre isso? E aí a gente consegue conduzir essa conversa para que eles cheguem em perguntas mais básicas, que estão relacionadas àquela pergunta como qual é a cura do câncer, mas que talvez eles não tenham se dado conta que eles também não sabem a resposta. E aí eles começam a criar mecanismos para responder essas perguntas mais básicas que a gente consegue responder com os materiais que a gente tem ali disponíveis. Então, essa é uma etapa que existe um grande preparo de nós e monitores atuando nessa oficina para saber conduzir com os nossos estudantes e fazer eles entenderem que as perguntas básicas também são muito importantes. E esse também é um momento em que muitas vezes a gente observa nas nossas ações que pode causar até uma certa frustração momentânea nos nossos participantes, né? Alguns relatam para a gente, nossa, a gente encheu aquele quadro de perguntas e eu pensei, a partir de agora eu vou sentar aqui, elas vão parar lá na frente e vão me ensinar a resposta para todas essas perguntas. Eu vou ficar aqui só com o meu caderninho anotando. E aí a gente frustra eles quando a gente fala, não, então agora você escolheu essa pergunta, pense em como você vai elaborar uma hipótese, como responder a sua pergunta você mesma. A gente não vai dar resposta nenhuma para vocês. Então, esse é um momento impactante para eles. E isso é um ponto também crucial. Não é um momento de seguir protocolos. Então, também relacionado com a pergunta da Rafaele, atividades experimentais demonstrativas podem ser investigativas, sim, mas nem sempre. Então tá, a sua pergunta é essa, então temos esse protocolo para você realizar um experimento e responder a sua pergunta. Talvez essa não seja a melhor abordagem, e isso é o que a gente não faz nas nossas ações. Apesar da gente ter, se vocês visitarem lá o nosso site do Ser Cientista, que o pessoal já botou aí no chat, a gente tem uma seção do nosso site onde a gente mostra os temas que já foram abordados. A gente tem, sim, alguns roteiros para auxiliar principalmente os professores, os educadores, em como conduzir atividades para determinados temas. Mas em nenhum momento a gente usa esses roteiros para falar, então tá, esse aqui é um exemplo de um roteiro em que, a partir daquela exposição de fotos que eu mostrei das crianças, essa é uma das fotos que foi selecionada, eles veem vários insetos aqui comendo uma folha e começaram a se perguntar, por que os insetos estão ali? Será que a folha tem nutrientes para eles? Qual nutriente será que esses insetos estão comendo? E a gente começou a desenvolver atividades para eles responderem essas perguntas. Aqui a gente tem todo um roteirinho com materiais necessários, mas a gente em nenhum momento chegou para eles e falou, então tá, olha, aqui está a lista de materiais que vocês precisam pegar, agora deem um jeito de responder essa pergunta de vocês. Não, a gente ficou ali com eles tentando, então o que você sabe sobre nutrientes? Quais seriam os nutrientes possíveis? Será que a gente consegue achar esses nutrientes nas folhas?
E aí a gente começa a dar dicas. A gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, a gente tem um reagente aqui que ele muda de cor na presença de determinado nutriente. E aí os alunos começam a pensar estratégias eles mesmos para usar as ferramentas que a gente apresenta e tentar responder as perguntas ou validar as hipóteses que eles mesmos criaram para explicar por que, por exemplo, um monte de inseto ali comendo aquela folha. Então, olha aqui, ó, não usando o protocolo, olha como é que foi a execução de um desses experimentos. As alunas estão lá no meio da floresta catando alguma coisa de dentro da folha ou da flor que elas viram que elas vão testar com alguma ferramenta que a gente apresentou para tentar desvendar o que tinha ali. Então, já na etapa de realização de experimentos, aqui são só alguns exemplos, a Luísa também já mostrou, então vou passar bem rápido, né? Uma oficina para crianças falando de plantas inseticidas, as crianças trouxeram plantas que as avós dizem que servem como repelente e tal, maceraram, tentaram tirar coisas dali, por que as folhas têm cores diferentes, fatores que influenciam na fotossíntese, enfim. E, a partir desses experimentos feitos, a gente sempre faz uma etapa de discussão de resultados, que a gente considera também muito importante. Importante pela troca que esses participantes têm em relação aos resultados um dos outros. Importante para eles perceberem, muitas vezes, falhas que foram relacionadas aos experimentos deles e que eles não se deram conta e que o monitor também não quis ressaltar para que eles próprios enxergassem. Então, nessa discussão de resultados, os participantes, normalmente eles são divididos em grupo e cada grupo está respondendo uma pergunta. Nesse momento, eles mostram os resultados que eles obtiveram até ali para os seus colegas. E aí, muitas vezes, o resultado de um grupo serve para responder algo que ficou em aberto em outro grupo. Muitas vezes, um grupo acha que chegou no resultado, está mais que provado que nessa folha eu achei o nutriente X, eu tenho carboidrato, porque o reagente que elas me deram mudou de cor na presença da folha. E aí vem um participante do outro grupo e fala, mas quem disse que essa mudança de cor quer dizer que ali tem carboidrato? Você testou se na presença de algum carboidrato que você conhece, ele também muda de cor, de marrom para azul, ou será que ele muda de marrom para amarelo? E aí eles começam a discutir essa questão dos controles experimentais e de se a hipótese que eles levantaram pode ser validada pelos experimentos que eles fizeram. Quando a gente faz oficinas mais longas, que duram vários dias, isso dá oportunidade para eles voltarem para a bancada e reconduzirem os experimentos, agora de uma forma mais completa, enfim, mais elaborada, para chegar realmente nas respostas às suas perguntas. Carol, Oi? acho que não temos eu mais tenho 3 tempo minutos. só para pois é. Finalizando. E a gente finaliza, então, essas oficinas com uma apresentação final, que é uma apresentação que a gente deixa eles bem livres para, enfim, utilizarem o formato que eles quiserem. Pode ser um teatro, pode ser uma música que eles criem contando os experimentos, porque a gente acredita que dessa forma a gente também deixa eles bem à vontade, né? E sem aquela pressão da apresentação, de falar o resultado certo, utilizando a linguagem deles próprios para passar essa informação, né, para os seus pares, para os seus colegas, como acontece, né, no ambiente científico. Não vou ter tempo de passar esse vídeo para vocês, mas não tem problema, porque ele está disponível lá no nosso site, no sercientista.com.br, que fala um pouquinho, né, desse formato das nossas oficinas e, enfim, das diferentes iniciativas que a gente tem feito. E outros exemplos que eu gostaria de ter mostrado aqui também estão disponíveis, não só no nosso site, mas também no nosso Instagram. Então, né, a nossa equipe, que a Luísa falou muito bem para vocês, eles têm feito interações, eu diria assim, agora nesse momento de pandemia, de forma remota. A gente tem mudado um pouco a nossa estratégia para essa forma remota. Então, uma das coisas que a gente tem feito são caixinhas de perguntas, episódios de perguntas no Instagram. Então, elas abrem caixinhas de perguntas para que os interessados, os estudantes, entrem lá e façam perguntas que eles gostariam de responder experimentalmente. E a gente, depois de um certo tempo, coleta algumas perguntas e temos vídeos, né, postados, já 2 episódios, se não me engano, de estratégias para responder determinadas perguntas. Então, vocês podem achar também essas estratégias no nosso Instagram, @sercientista, o nosso site, a gente já colocou aí, e eu queria agradecer, então, a toda
a equipe e o apoio que a gente teve até aqui, que permitiu que esse projeto continuasse. Como a Luísa falou, nesse momento a gente não tem apoio e eu vou finalizar por aqui para a gente encerrar bem rapidamente a nossa sessão. Enfim, eu queria finalizar agradecendo a todo mundo que está presente conosco aqui hoje, que conseguiu ficar até o final para conhecer um pouquinho das nossas propostas. É um prazer e uma responsabilidade grande estar participando aqui com vocês. Gostaria de lembrar, então, do formulário de avaliação, e que nesse formulário é onde vocês terão também um momento para inscrição para a nossa mentoria, que vai acontecer depois de amanhã, na próxima sexta-feira à tarde. E nessa mentoria a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais essas estratégias que eu e a Luísa comentamos aqui. Gostaria de pedir que quem vai se inscrever na mentoria, se puder, faça isso ainda hoje, porque a gente está elaborando uma atividade para vocês, para a mentoria, e que é interessante que a gente mande logo essa atividade para vocês por e-mail, para que na sexta a gente tenha bastante tempo para, enfim, desenvolver bem essa atividade. E eu quero, então, chamar a Lara. Lara, quer dar uma última palavrinha? Não, eu só quero agradecer, aprendi muito com vocês, com a Luísa, com você, Carol. É fascinante o trabalho de todos e, nossa, de verdade, eu espero que a gente encontre caminhos assim que a gente consiga trilhar juntos e criar parcerias e desenvolver coisas juntas. Seria excelente. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a você, Lara, Luísa. Obrigada a todos pela atenção, né? Realmente a gente caminha mais longe juntos, então é importante que a gente tenha essa troca de colaborações, de informações. Eu também estou aprendendo muito nessas sessões, eu conheci pessoas incríveis que com certeza para o futuro eu pretendo estreitar laços, né? Vocês como participantes também têm os contatos já compartilhados e espero vê-los em breve na próxima sessão, na mentoria sexta-feira, e na próxima semana temos, né, a última sessão. Obrigada a todos. Vera, você gostaria de finalizar? Obrigada. Bem, eu só gostaria de estender meu agradecimento, né? Todas as palestrantes hoje foi excelente, então muito obrigada, Lara, Luísa, Carolina. Acho que foi muito valioso o que vocês trouxeram, acho que pelo feedback todos aproveitaram muito. Agradecer aos que ficaram conosco e que esperamos vê-las na próxima semana, no dia 8. Espero que vocês possam aproveitar tanto o encerramento quanto a mentoria. E a gente em breve vai lançar o edital, então a gente gostaria muito de ver os projetos aparecendo, os participantes das sessões, e a gente realmente espera que organizar muitas oportunidades como essas no futuro. Então, muito obrigada à equipe da TAL, Luciane e a equipe pela sua organização, e a Alessandra, Tamires e Isabela também, que estiveram trabalhando nesse projeto. Obrigada a todos. Então, acho que podemos encerrar por aqui. Obrigada a todo mundo, todas e todas que participaram. Obrigada ao pessoal da tradução em Libras. Muito legal a participação. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. Boa tarde e espero que até sexta-feira.